Olá pessoal, nós estamos aqui numa live, vamos falar hoje sobre sistema de monitoramento de vibração em turbinas a gás. Nós vamos discutir hoje como que o sistema funciona, como que ele opera e como também podemos tratar desse sistema para dar uma melhor proteção aos nossos equipamentos, tá legal? Bom, então vai falando sobre o sistema de monitoramento de vibração. Para que serve um sistema de monitoramento de vibração? Ele não visa impedir a máquina de vibrar. Ele não tem mecanismo suficiente para impedir que uma máquina possa experimentar um problema de vibração. Mas ele pode sim identificar um problema de vibração e então desenvolver mecanismo para que alerte o operador, o técnico de manutenção e até mesmo um dispositivo para proteger o equipamento, vindo a desligá-la para que ela não venha a ter uma quebra, ou uma interrupção não programada pelo problema. Então, nós temos ali diversos sistemas que vão, e dos mais diversos fabricantes, que vão então objetivar ali a dar esse conforto, essa proteção na máquina. A gente sabe que ao longo do tempo as máquinas também têm evoluído e com essa evolução a máquina tem maiores rotações, também maiores capacidades e também maiores responsabilidades. Imagine um turbo gerador em uma plataforma. Quando ele sofre qualquer problema e ele tem uma interrupção da sua operação, vai levar então a prejuízos elevadíssimos, porque a falta de geração de uma plataforma implica em muitos outros problemas para a plataforma. Uma falta de um turbo gerador em uma unidade termoelétrica, isso gera prejuízos muito grandes. Então, você tendo um projeto ou um sistema que te identifique qualquer anormalidade do equipamento, também proteja o equipamento, isso dará a você a garantia de disponibilidade desse equipamento e até mesmo que ele tenha quebras catastróficas, que além do custo para a manutenção, para o reparo, ela também leva muito tempo para então recuperar a performance. Então, um sistema de monitoramento de vibração, ele visa identificar a anormalidade, diagnosticar e até mesmo proteger o equipamento, gerando desligamento para que a máquina não submeta a uma quebra ou um problema maior. E aí, você pode perguntar assim, quais são os elementos que nós temos no sistema de monitoramento de vibração? Um deles é o sensor, que identifica aquele que está ligado diretamente à máquina e vai perceber a normalidade e a anormalidade. Nós temos também o hardware, que são os painéis que vão então captar as informações ou comunicar com o sensor e também vai armazenar. Então ele tem processadores, ele tem vários cartões e também o software. O software são os programas que vão identificar, interagir, então vão estratificar e condensar essas informações para que elas se tornem úteis para o diagnóstico e a proteção do equipamento. Bom, vamos falar um pouco mais com profundidade de cada um desses elementos. O primeiro deles, vamos falar sobre o elemento sensor. Que tipo de sensor eu utilizo em que tipo de máquina? Vamos pensar nas turbinas a gás, com foco maior. Então nós temos as turbinas a gás, que são as turbinas aeroderivadas e as turbinas industriais. As turbinas aeroderivadas são máquinas que têm uma carcaça muito fina. São máquinas que derivaram da aviação, então ela tem uma carcaça fina e um rotor muito robusto. Normalmente ela tem altas rotações e o apoio ou o suporte mancal é de rolamento. Nesse tipo de máquina, normal você utilizar sensores de acelerômetros, São sensores sísmicos que vão colocar então aderido à carcaça da máquina para que você possa perceber qualquer anormalidade. Imagine um piezoelétrico, Quando você tem então uma variação, essas ondas vão poder gerar então uma variação desse campo e que vai gerar uma corrente elétrica que será percebida pelo painel e então vai ser associada a qualquer problema no equipamento. Então, os piezoelétricos, os acelerômetros, velômetros, são dispositivos sísmicos que são então agregados à carcaça da máquina e que, devido ao distúrbio do eixo da máquina, a vibração, ele entra então em comunicação direta com a carcaça. Se o eixo de uma turbina aeroderivada vibra, certamente a carcaça também vai receber essa oscilação, essa vibração, que vai passar então para o sensor. Então, é muito comum de você usar os sensores sísmicos, tanto acelerômetro como velômetro,
em carcaças de turbinas aeroderivadas. Mas também temos outra família de máquinas, que são as turbinas industriais, as chamadas heavy duty. Nessa família de máquinas é muito comum, pelo tipo de mancal, você usar o mancal de deslizamento. Esses mancais, então, eles têm uma folga mínima, mas ele tem uma folga, o que permite que você tenha sondas de verificação no próprio eixo. Essas sondas, chamadas as sondas de corrente EDGE, uma corrente que passa na ponta desses sensores, para identificar qualquer deslocamento do eixo em relação ao mancal e, lógico, em relação à sonda também. Então, qualquer impulso de vibração, desbalanceamento ou qualquer problema que você tenha no eixo, o seu deslocamento será percebido por essas sondas. Normalmente são duas sondas colocadas a 90 graus uma da outra, que vão se conectar então com os proximímetros, que levarão essa informação até os painéis. Observe que esse tipo de monitoramento só é permissível numa mancal de deslizamento justamente por conta do seu movimento. Um desbalanceamento gera um movimento do eixo dentro do mancal, o que será percebido e diagnosticado como uma vibração nos seus sensores de deslocamento, Então, nós temos essa diferença aí entre um e o outro. Então, em turbinas em que eu uso rolamentos, normalmente eu vou ter um sensor sísmico, um sensor de carcaça. Nas turbinas que eu tenho sensor de deslocamento, são aquelas de mancais de deslizamento, as heavy duty, que tem esse tipo de mancal. Bom, além dos sensores que nós captamos, eu preciso agora de um hardware, de um equipamento que possa receber essas informações. Então, eu posso receber por corrente elétrica, posso receber por tensão. Algum meio físico vai trazer a informação do meu sensor para o meu cartão ou para o meu sistema, meu hardware, meu equipamento, Então, você vai ter um painel, seja lá se você usa Bento Nevado, vai ser o 3500, que já está obsoleto. Você pode ter algum outro painel, que vai agregar, que vai receber essas informações, e com isso, com essas informações que ele recebe, ele então tem não apenas o armazenamento, mas também o compartilhamento com o software. A gente vai falar daqui a pouco sobre o software, mas olhando para o hardware propriamente dito, eles são uma sucessão de cartões de entradas, também com alguns cartões de saída, é um PLC basicamente. Ele vai pegar as informações que entrarem, e se eu tenho um problema de vibração, eu tenho uma anomalia no meu equipamento, ele então pode desenvolver ali dentro, com chaveamento, um contato para alarme e até mesmo trip do equipamento, a fim de proteger a minha turbina. Então, é claro que esses painéis precisam estar em área abrigada, eles precisam estar refrigerados, mantenido. Ele precisa ter realmente uma fonte de alimentação elétrica segura para ele, que não oscile, e também os devidos cuidados e inspeções. Ele, claro, de acordo com o painel, ele vai ter ali o seu diagnóstico, ele vai ter lâmpada de sinalização. Alguns mais antigos tinham até mesmo barra gráfica, que você poderia identificar os níveis de vibração ou problemas que você tivesse. Os atuais, eles são mais caixa preta, se comunicam mais com o software. Quem lembra aí, quem trabalha com vibração, lembra do Bento Nevado 3300, que ele tinha então ali aqueles valores demonstrados diretamente no painel. Com o advento hoje e a facilidade de você olhar isso pela IHM da máquina, então ele comunica e ele demonstra esses valores então na IHM da máquina, que lhe permite uma identificação mais clara dos parâmetros do limite de vibração. Fato que é no hardware que você pode, inclusive, ter ali os cabos, as conexões para os relés auxiliares e para o próprio desligamento da máquina. Você também permite, através desse hardware, comunicar com o seu HMI, o cabo de rede, o cabo de comunicação, por vários protocolos que você tem,
você pode levar essas informações todas que você tem ali dentro do teu hardware, você pode levá-la para todos os lugares que você quiser, tá bom? Porque você tem protocolos de comunicação para você falar com outros sistemas. E por último, nós temos o software. O software é um equipamento, ou é um programa que será desenvolvido para que você possa identificar ou ter uma forma de visualizar o que está acontecendo. É um software que vai poder fazer você enxergar com clareza, né, de forma gráfica, o problema que você tem ali na máquina. Então, ele dá não apenas, né, uma forma analítica de você colocar, como também, né, uma decomposição dos dados, para que você possa torná-lo visual, para que seja fácil de interpretar. Então, o software, você vai conseguir, né, olhar não apenas a amplitude, mas você permite, né, de acordo com o sistema, você ver, né, o posicionamento do eixo dentro do mancal, como que ele se caracteriza lá dentro, desenhar uma órbita. O que é uma órbita de um mancal, né, de deslizamento? Você vai ver qual é o desenho que ele faz dentro do mancal. Você consegue ver se a órbita é de precessão direta ou precessão reversa, se ele gira no mesmo sentido do movimento, se é reversa, se é no sentido contrário. Todas as informações, elas são fundamentais para que você possa identificar e diagnosticar os problemas. Sem um software, você não conseguiria fazer, por exemplo, o espectro, ou até mesmo uma cascata do espectro, para que você possa, durante uma partida de uma turbina, identificar qual é a frequência que você está com maior vibração. Então, todo esse software vai te dar um aparato técnico para que você identifique os problemas, para que você torne ele visual e que você possa ter um diagnóstico mais claro e também você possa explicar o problema. Então, você tem esse tripé, que é o sensor, que depende do tipo de mancal. Você tem o hardware, que ele precisa ser confiável, né, e ter uma boa comunicação com o sensor, e o software, que é aquele que lê e interpreta todas as informações, dando clareza para o operador, para o técnico de manutenção, para o especialista tomar as decisões necessárias. É claro que através do software você também pode colocar os limites operacionais. Se eu tenho que operar com 30 micras e chegar a 40 eu alarmo, com 45 eu vou dar um shutdown na máquina. Todas essas programações você pode fazer via software para que você garanta nessa interação. E aí você pode também fazer com que, em caso de emergência, você gere então um alarme, né, sonoro, visual na IHM da máquina. Então, você teria então esse tripé: sensor, hardware e o software. Mas eu ainda não falei a importância que você tem do fator humano diante disso. É aquele que é o operador, o técnico de manutenção, é aquele que instala, é aquele que faz a manutenção. O quanto que você é importante nessa intervenção, nesse monitoramento de vibração de uma máquina. Você sabe aqui o quanto que é importante você manter a confiabilidade do teu sistema. E é claro que ele tem um autodiagnóstico, né? Um self-test, que ele vai alarmar em caso que ele não consiga comunicar com o sensor ou com o software. Ele vai alarmar para você e pode ser programado, inclusive, para desligamento, caso ele não esteja em condições de monitorar e supervisionar a tua máquina. Mas o teu papel diante disso tudo é importante, de você sempre manter, não é, o diagnóstico do painel, do hardware, do software, verificar se ele tem alarme, se ele tem apresentado falha de comunicação, você manter a integridade das fiações, dos cabos, sabendo que eles são sensíveis, aperto de borneiras, de caixas, de junções, principalmente aqueles que têm os proximíteres, de tempo em tempo, né, fazer os testes necessários, verificações, substituir se necessário. Importante, né, você ver a parte linear do sensor de deslocamento, né, para que ele possa estar correspondendo nessa faixa, e para isso você tem o TK3, né, que é um equipamento que pode medir a parte linear do seu sensor e identificar se ele, o cabo,
e os próprios possimeters, né, estão íntegros, estão confiáveis, estão representativos sobre aquilo dali. Então, essa manutenção é fundamental. Então, alguém que não conhece um problema que pode acontecer na máquina em virtude de uma falha do sistema de monitoramento de vibração, ele ainda não está preparado para cuidar de turbinas a gás. Então, é importante que você conheça o que pode acontecer com uma máquina de grande porte, caso ela não tenha um sistema de proteção de vibração satisfatório para proteger não apenas o equipamento, mas também as pessoas que trabalham com ele. Imagine que você tem uma vibração numa máquina e você não tem um sistema que vai monitorar, que vai desligar o equipamento, então aquela vibração aumenta, até que isso pode se tornar um dano catastrófico e pode ferir inclusive pessoas. Já há casas em que o equipamento se quebra e muitas vezes danifica, né? Não apenas o patrimônio, mas leva a perda de vidas também. Tá legal? Antigamente, quando eu trabalhava com turbina a vapor, né? E a turbina muito antiga, era comum eu ter, né, uma varinha, aquela varinha para poder medir, né, a vibração do mancal. Então tinha ali, auscultava, né, diretamente nos mancais da máquina, se estava tudo legal, tudo ok. Hoje você tem elementos que são muito mais precisos, que dão garantias para você. Por isso montar um plano de manutenção envolvendo o diagnóstico de vibração é fundamental. Então, você precisa, né, ter um sistema diagnóstico de tempo em tempo para verificar. Quando nós vamos partir uma máquina pela primeira vez, é fundamental que nessa partida ela seja uma partida assistida. Você pode fazer isso com ADRI, você pode fazer isso com o próprio System One, né, que são software, equipamentos adicionais, que você vai então coletar todas as informações desde o primeiro momento, quando a máquina sai da inércia, ela começa a girar, quando o eixo está sob o mancal, na parte inferior, e ele desenvolve ali, ele coleta todas as informações para que você possa ver o shaft center line, né, que é a linha de centro do eixo, como que ele se descreve dentro do mancal, que seria, né, uma assinatura da tua máquina na parte inicial. Você vai poder ver, né, os espectros, as cascatas de espectro, você vai poder ver o posicionamento, as folgas, você pode ver muitas informações, e com essas informações, com essa assinatura da tua máquina, no futuro, quando ela tiver algum problema, você pode comparar esses dados com o momento inicial da máquina. Então, ele serve não apenas para diagnóstico, mas também para gerar um histórico da tua máquina. Então não importa o tempo futuro, você vai poder resgatar as informações e então identificar o que aconteceu com ela, o que mudou na assinatura da máquina ao longo do tempo. Então isso é muito importante na primeira partida ou uma partida pós-manutenção, que você conecte sistemas para que você possa adquirir um maior número de informações, inclusive adicionar algumas informações, por exemplo, velocidade, temperatura, todas as informações elas podem ser concentradas em uma única partida para que você tenha essas informações para o diagnóstico. Também é importante a gente considerar a manutenção e a confiabilidade dos instrumentos. Então, por exemplo, se você tem os sensores de deslocamento, aonde que ele vai deslocar, aonde que ele vai medir. Então você tem ali a pista onde o sensor vai ser colocado. O cuidado com esse local é fundamental. Não pode ter oxidação, não pode ter corrosão, não pode ter arranhões, né? Aquela pista ali é o que ele vai garantir que o teu sinal não terá ruídos. Então qualquer irregularidade naquele local, naquela pista, o chamado runout, né? Que é uma pista muito mais polida do que o próprio local de assentamento do mancal. Então, é um local de uma superfície muito, muito, muito especial. Então, você pode ter dois tipos de runout, né? O elétrico e o mecânico. O elétrico, quando você tem um desequilíbrio de magnetismo dentro do próprio eixo, isso pode gerar ruído. Ou então você pode ter um runout mecânico, arranhões, corrosão ou qualquer tipo que gera, né, essa falha de identificação dentro do seu sinal. Então, o cuidado com o sensor e com a pista é muito importante. Se você olhar pelos
sensores sísmicos, também eles são importantes que você mantenha essa conectividade, a fixação à base, como ele é sensível a qualquer vibração da carcaça, a perfeita fixação na carcaça é fundamental. Então, se você tiver qualquer folga no ajuste, essa vibração que você vai medir no software ou no hardware não será representativo do local. Então, a integridade dessa informação começa com a boa fixação do seu sensor no campo, tá bom? Uma outra coisa também que vale a pena dizer, né? Como que eu faço manutenção nos sensores? Se eu tenho sensor de deslocamento, normalmente eu tenho que ter o TK3, que é um sistema que permite eu colocar, aproximar ou afastar o meu sensor e então medir, né, essa tensão elétrica. Alguns vão falar que é 10 volts, mas isso cabe, né, uma discussão mais aprofundada, que não é só olhar 10 volts, você pode ser 9 volts, né? Você tem que estar no centro da parte linear do seu sensor. Se o seu sensor tem um ponto de linearidade, você tem que colocar ele no centro. Me perdoe aí, tá bom? Então, o TK3 é fundamental. Se você vai olhar e você quer saber se aquela turbina ela é bem cuidada, bem mantenida, você vai olhar a ficha de manutenção, quando foi a última vez... Obrigado. Quando foi a última vez que foi feito, né, o levantamento da curva pelo TK3. Então, deixa eu dizer para você mais uma vez aqui, olha. Se você vai fazer manutenção no sistema de vibração, começar pelos sistemas, pelos sensores é fundamental. Se é o sensor de deslocamento, você precisa tirar ele e então conectado ao cabo dele, né? Que cada sistema você tem um sensor, você tem então, né, a ligação com a caixinha de proximíter. Então, de acordo, é claro que o proximíter com o cabo ele é um conjunto. Então, quando você coloca isso daí e você usa o TK3, você vai então levantar a curva dele e ver qual é a parte linear. E aí você vai achar o centro dele e então você vai poder colocar a tua máquina, ou o teu posicionamento do eixo, a partir daquele ponto ali central, onde você está na melhor parte de leitura do sensor. Se você quer testar o teu sensor sísmico, aí já não é mais com TK3, você precisa ter uma shake table, né, que é uma mesa vibratória que você coloca ali e você pode gerar um impulso ali de vibração e você conferir com o teu sistema lá. Então, tem muitas coisas, é claro que não dá para falar tudo aqui, né, na nossa live. No curso que a gente fala bastante sobre sensores, como levantar a curva, como diagnosticar, tudo isso daí é muito importante. Mas, em resumo, fazer uma boa manutenção do sistema de monitoramento de vibração é fundamental para que você garanta a integridade, a confiabilidade do sistema, como também você saiba que a tua máquina está não apenas protegida, mas também você tem a condição de fazer um diagnóstico e prever qualquer anormalidade. Então, entre o teu plano de manutenção, você precisa planejar ali um bom tempo para investir no diagnóstico, na confiabilidade dos sensores, do hardware e também do software. Sem falar num bom treinamento, né, do operador e do técnico de manutenção, para que todo esse conjunto possa redundar em conhecer o equipamento, como é que ele opera, como que ele vive em condições. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu vi que alguém tinha colocado algumas coisas aqui. Olha, Neto pergunta aqui, por que as temperaturas dos mancais não se alteram durante a operação? Olha, altera sim, Neto. De acordo com a carga da máquina, normalmente você tem uma alteração de temperatura. Quanto mais alta a rotação, a exigência do mancal, normalmente você tem um aumento de temperatura. Não é que vai ser nada absurdo, né? Mas, né, o atrito, né, ele tem um papel fundamental para poder aumentar a temperatura do mancal, né? O que impede aumentar a temperatura do mancal é o óleo. Então, o óleo lubrificante, se eu tenho um bom sistema de controle da temperatura do óleo, você pensa que o mancal não vai variar, mas é porque o sistema de resfriamento do óleo, né, todo o tratamento do óleo impede, uma válvula termostática
impede que esse óleo fique flutuando a temperatura. Então, essa seria a realidade. Não sei se alguém mais perguntou. Alguém mais quer fazer uma pergunta aqui? Bom, pessoal, também eu queria falar para vocês sobre a Semana do Especialista, ou a Jornada do Especialista em Turbinas a Gás. Ela vai acontecer no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Grava essa data, já bota no seu calendário aí. Nós não abrimos ainda as inscrições, mas no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Nós vamos divulgar em todas as nossas redes sociais, nós vamos colocar aí para que todo mundo possa ter acesso a se inscrever. Nós teremos então ali uma ênfase muito dedicada ao sistema de combustível de turbina a gás. Eu tenho notado que muitas pessoas têm passado muita dificuldade em tratar o sistema de combustível, como diagnosticar, como compreender o que é um spread, então nós vamos focar no sistema de combustível, tanto líquido quanto a gás, né? Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos emitir sim certificado, serão 3 dias, então nós vamos também entregar ao pessoal um certificado com esse tempo, né, investido no seu conhecimento. Espero que você nos ajude a divulgar. Se você puder, você vai me ajudar fazendo o seguinte: compartilhe, né, o nosso canal com outras pessoas. Você tem um grupo de amigos lá no trabalho, né, fala sobre esse projeto, fala sobre esse treinamento, né? Então você vai colocar, certamente tem muitas informações gratuitas aqui. Ninguém precisa fazer um curso. Ah, não, eu só vou se eu fizer o curso. Não, eu coloco toda semana aqui uma informação que certamente vai te ajudar a compreender melhor o equipamento, né? A ter habilidade. Então, conto com você. Se você quer me ajudar, compartilha lá no LinkedIn, compartilha também no Instagram, comente, né, nas postagens. Se a gente vai colocar, sempre está tendo postagem, se está sendo legal, bota um joinha, diz assim, eu gostei, ou então marca um amigo, né? Isso tudo dá engajamento, né? Isso me ajuda. Se esse conteúdo ajuda você, por que não ajudar outras pessoas também? Por que não me ajudar? Então, quando tiver alguma postagem lá, curta ela, tá bom? Compartilhe. Tá ali, ó, tem um grupo de termoelétrica que também estou seguindo aí, quero que o pessoal cresça aí, né? Acho que tem um espaço para todo mundo. E quando a gente faz esse, né, network aqui, a gente ajuda muito um ao outro aqui. Então, se você puder, sempre que tiver uma postagem, curta, comenta e compartilha. Certamente a gente vai alcançar muito mais pessoas aí. Tá legal? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que te dê um final de noite aí maravilhoso. Se você ainda vai sair com a família, né, você vai aproveitar a sexta-feira. Quem não trabalha amanhã, né, aproveita bem hoje aí. Mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe, Deus derrame bênção sobre a sua família, que Deus cuide de você, se você tem filhos, se você tem pais, que Deus abençoe abundantemente a sua família, tá bom? E abençoe você, que você sinta-se cada vez mais empolgado, desejoso de estudar, de conhecer mais os equipamentos, né? De aprimorar na sua carreira, de crescer na tua carreira. Sabe de uma coisa? Deus é um Deus de abundância. Se você está estagnado na tua vida profissional, não adianta colocar a culpa em Deus, não. Isso é com a gente buscar em oração, buscar em Deus, buscar conselho, buscar bons mentores, né? Buscar boas literaturas, buscar boas leituras, né? Isso é muito bom, que vai fazer você crescer. Deus deseja que a gente possa desenvolver, que a gente possa crescer. Isso é reino de Deus. Então, que você possa, né, se animar cada dia mais para você crescer. Tá joia? Deus abençoe. Até a próxima aí.